a todos, bem-vindos ao Projeto 230, neste caso especial aos 21 eurodeputados, votados ao Parlamento Europeu, e começamos com Sandra Pereira, deputada eleita pelo Partido Comunista Português e que no grupo a nível do Parlamento Europeu é da esquerda unitária. Começamos por falar um pouco, antes de mais, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pelo interesse em me entrevistarem para este vosso projeto, e eu também agradecer esse convite e louvar o vosso projeto que já sei que foi um projeto que saiu do confinamento, não é? E, portanto, muito boa sorte para o vosso projeto também e felicidades. Muito obrigado. Nós começamos por falar sempre um pouco da infância, das ligações à terra, mas aqui vou optar por misturar um pouco com a União Europeia. A pergunta que lhe faço é que nasceu em Alvoco da Serra, no Concelho de Ceia. O que é que sente que a União Europeia depois acabou por fazer pela sua localidade? Essa é uma pergunta difícil, porque eu vejo isso de uma forma um bocado negativa até, porque aquilo que eu sinto é que o interior está a ser abandonado, não é? Quando eu entrei para a escola em 83, portanto, eu nasci em 77, fomos aquela geração boom a seguir ao 25 de Abril, com a democratização do ensino, portanto, as escolas não tinham sequer condições para acolher tantos alunos, mas agora há as escolas e não há há as escolas, mas já não há os alunos, e portanto aquilo que eu vejo é que tem sido cada vez mais um isolamento. Aquilo que se calhar na minha infância parecia que ia haver condições para nós todos ficarmos lá, para mantermos a nossa vida lá, depois aquilo que se veio a revelar é que não, o interior está abandonado, fecharam escolas, fecharam centros de saúde, fecharam estações de correio e, portanto, é impossível, ou quase impossível, que as pessoas se mantenham lá. Então, de certa maneira, eu julgo que as políticas da União Europeia têm muito a ver com isto, com a questão de nós deixarmos de ter produzido, não é? Quer dizer, os agricultores deixaram de cultivar a terra, deixou de haver emprego, porque as fábricas dos lanifícios fecharam, as fábricas dos têxteis fecharam e, portanto, julgo que aqui também há uma certa responsabilidade daquilo que foram as políticas da União Europeia, que, por exemplo, em alguns Estados significou mais industrialização, mas no nosso caso significou desindustrialização e perda de produção nacional. Portanto, aquilo que nós tínhamos, que conseguíamos produzir, deixámos de produzir, e isto reflete-se em imensas áreas, mas também se reflete no próprio território, na forma como ele está organizado. E o interior, inevitavelmente, é o primeiro a sentir isto. Depois, o facto também no interior. Depois, no interior, o interior também não é todo igual. Porque temos depois as pequenas cidades, no meu caso é Ceia de um lado e a Covilhã do outro, e entre Ceia e a Covilhã há dezenas de aldeiazinhas que estão a desaparecer, porque as pessoas ou vão viver para estas cidades, porque é onde estão as escolas, e também não querem obrigar os filhos a fazer aquele percurso diariamente de autocarro, e portanto estas cidades se calhar até podem ter mais gente, mas depois é estas aldeias que ficam abandonadas, e é uma pena, e não devia ser assim, não é? Devia haver políticas que incentivasse a manutenção daquelas aldeias, ao estilo de vida das pessoas daquelas aldeias, e pronto, e essa é também uma das nossas formas de intervenção no Parlamento Europeu, é dar a voz a estas populações. E o facto de ter crescido numa localidade da Beira, o que é que sente que traz de espírito beirão e o que é que recorda com mais emoção dessa infância lá? Eu julgo que quem me conhece sabe que a primeira coisa que eu digo é que sou serrana. Nasci na Serra da Estrela, sou serrana, nasci numa aldeia e tenho muito orgulho nisso. Aprendi imensas coisas e também senti na pele a dificuldade de crescer lá. Eu falo muitas vezes a questão da escola, a questão dos rankings ou coisas assim. Eu, quando andava a estudar, e agora as poucas crianças cá na minha aldeia também o fazem, tínhamos que apanhar um autocarro que demorava 1 hora para chegar a Ceia. Houve várias fases. Primeiro íamos para Alvoco, depois a seguir íamos para Loriga e depois era para Ceia. Para Ceia demorávamos 1 hora. Quando eu entrava no autocarro, já vinham alunos que já estavam no autocarro também há 1 hora, ou seja, eles demoravam 2 horas de manhã em estrada de montanha, com autocarros que não têm condições, as melhores condições, a viagem de 2 horas de manhã, tarde na escola, e depois no final do dia mais 2 horas
para estes colegas, para mim era só uma de manhã e outra à tarde. Mas, portanto, não é a mesma coisa, não partimos todos das mesmas condições, não é? Um aluno numa aldeia que faz estes percursos não está nas mesmas condições que um aluno na cidade ou nas vilas em que os pais vão até levar os miúdos à porta da escola. Portanto, as condições não são as mesmas, o tempo para estudar não é o mesmo e portanto, falar de rankings quando as condições não são iguais para todas, isto revolta um bocadinho. Portanto, essa é uma das questões que eu chamo muitas vezes a atenção. A questão também da agricultura. Quando eu cresci, todas as pessoas à minha volta, a minha aldeia é de socalcos, portanto, todos os socalcos eram mantidos porque havia agricultura, toda a gente tinha o seu quintal, toda a gente cultivava, e agora o que aconteceu é que já ninguém cultiva nada e os socalcos estão a desaparecer porque estão a ser invadidos por eucalipto. E também aqui se nota o que é que tem sido também a própria política agrícola comum da União Europeia, mas depois também se sente na própria paisagem, porque se nós tínhamos uma paisagem de socalcos que demorou séculos a construir por aquelas pessoas que tentaram adaptar a agricultura àquilo que era a orografia e de repente tudo está abandonado e crescem eucaliptos e perde-se essa paisagem que depois é bonita. E nós vemos, por exemplo, no Douro, a paisagem, os socalcos mantêm-se. Mas porquê? Porque há ali um rendimento, não é? O que é preciso é olhar também para este interior e valorizar a agricultura familiar, a pequena e média agricultura, porque também só assim é que valorizamos aqueles territórios e valorizamos as pessoas que ainda se lá mantêm, até apelando a que outras voltem para lá. E depois vai para Lisboa, estuda para se formar para ser linguista. Vim para a Faculdade de Letras, para Línguas e Literaturas Modernas, mas depois a parte do curso que mais gostei foi da parte da Linguística, depois fiz mestrado em Linguística e doutoramento também. E quando é que percebe que era essa a sua área? Eu acho que percebi logo no primeiro ano da faculdade. Foi a cadeira que eu gostei mais, foi a Introdução aos Estudos Linguísticos, porque era quase como se fosse um bocadinho a matemática das línguas, perceber o funcionamento da linguagem, a gramática das línguas, e foi sempre depois também nessa área que investi mais durante a licenciatura. No final da licenciatura havia sempre a opção de ir ou não fazer as pedagógicas e as didáticas, e eu senti assim, pensei, não quero ser professora de línguas, o que é que eu vou fazer? Perguntei a uma professora, mais quase no sentido de pedido de ajuda psicológica, quais são as outras saídas que tenho, e ela falou-me de um projeto que ia arrancar no Centro de Linguística para eu enviar o meu currículo, e pronto, éramos vários candidatos, eu fui selecionada e mantive-me sempre no Centro de Linguística até ser eleita. Não resisto a fazer-lhe esta questão porque é algo sempre muito batido. Para uma linguista, como é que vê o novo acordo ortográfico? As línguas estão em constante mudança, não é? Há uma questão que convém separar sempre, que a ortografia não é gramática, não tem absolutamente nada a ver com a língua, não é? É uma espécie de convenção. E a verdade é que qualquer analfabeto sabe falar, não é? E, portanto, não pode dominar muito bem a língua sem saber escrevê-la. Há línguas que nunca tiveram suporte escrito. Portanto, penso que é uma questão a questão da evolução das línguas, e que depois aquilo que tem acontecido nas diferentes reformas ortográficas é a questão de aproximar a forma como nós falamos à forma como nós escrevemos. Aqui depois há as diferentes posições, senão nós devemos aproximar a forma como escrevemos à etimologia das palavras e pronto, é por aí. E o que é que sente que a língua portuguesa tem de especial em relação às outras? Temos muitas coisas especiais. Muitas vezes as pessoas, eu estudei variação, portanto, primeiro no espaço e agora ultimamente estava a estudar no tempo, que significa que aquilo que estudei em primeiro foi a questão dos dialetos. E depois, agora ultimamente estava a estudar o português do século XIII e do século XIV. Mas em termos de dialetos, nós falamos dos dialetos do português, aquilo que salta muito à vista das pessoas é a troca do B pelo V no norte, portanto é mais questões fonéticas, mas depois também há questões que não são tão perceptíveis e que estão mais presentes na gramática de cada falante, e ele não tem sequer consciência disso, e portanto, mesmo que queira disfarçar, nós conseguimos dizer, em vez
de dizer joelho, eu posso ter aqui, não vou dizer joelho, vou dizer joelho. E, pronto, mas na parte da fonética é mais fácil nós termos esta consciência de que há um padrão e eu quero falar como ao padrão. Na parte sintática, essa consciência é mais difícil de obter. E depois temos coisas, por exemplo, a minha tese de mestrado é sobre agente, a expressão agente, e nos Açores, numa zona específica dos Açores, enquanto aqui no continente nós temos agente está e agente estamos, e depois nos Açores tem com a terceira pessoa do plural, que é agente estão. Portanto, é muito engraçado estudar isto, nesta microvariação, e perceber se, sei lá, num dialeto italiano, porque a Itália tem imensos dialetos, se também há este fenómeno linguístico. Portanto, e às vezes em espaços tão perto, como nos Açores, às vezes a diferença de ilhas... Exatamente, não é? Ali há a ver... Como cá também, não é? Sim. Quando é que acaba a fronteira entre o B e o V, se está a prolongar ou não, não é? Pronto, são essas perguntas que a gente também faz na estudar a variação. E no meio disto tudo, de todo esse percurso que tem, quando é que há o despertar do interesse maior pela política? Então, o interesse pela política julgo que tive sempre assim um bocadinho do bichinho. O meu pai era sindicalista, portanto essa parte sempre esteve um bocadinho presente. Quando vim para a faculdade nunca tive a questão de estar no movimento estudantil, porque os cursos na Faculdade de Letras... nós não temos uma turma, às vezes eu tinha uma aula de manhã e outra aula ao fim do dia, portanto acabava por não passar também muito tempo na faculdade. Nunca tive essa aproximação. Depois, quando comecei a trabalhar, comecei a aproximar-me do partido, ia sempre à Festa do Avante, participava nas iniciativas de luta, na rua, ainda na faculdade também ainda participei muito na questão da luta contra as propinas, porque foi na altura em que tinham sido implementadas as propinas no ensino superior. Pronto, e foi muito por aqui depois a questão de também o facto de ser bolseira, de perceber que o único partido que na Assembleia da República defende a revogação do Estatuto do Bolseiro é o Partido Comunista Português. Também, ao mesmo tempo, também reiterou tudo aquilo que já tinha sido, que eu já tinha convictamente na minha participação da Festa do Avante, nas manifestações, e foi por aí. E sente que ser comunista é mais do que uma ligação a um partido, é também uma forma de estar na vida? Sim, acho que é uma forma de estar coletivamente na vida, pensar muito naquilo que são as desigualdades, como é que podemos transformar a sociedade numa sociedade mais justa, em que estas desigualdades não existem. E como estamos nos 100 anos do PCP, qual é que é o momento que acha que marca mais a história do PCP? Eu julgo que são muitos, não é? Quer dizer, um partido com 100 anos, a questão de tantos anos na clandestinidade, como é que conseguiu organizar a luta mesmo estando na clandestinidade, a questão do 25 de Abril também, não é? A contribuição que os meus camaradas deram para que o 25 de Abril se desse. Julgo que são há imensos factos históricos que comprovam a importância do PCP na vida democrática portuguesa, com muitos camaradas a darem a sua vida pelo partido, com muitos a serem torturados, a serem presos, a viverem na clandestinidade, a deixarem de viver as suas vidas para viverem em função de um projeto que é um projeto mais justo para todos e que, no caso, na questão da clandestinidade, era lutar pela democracia e combater o fascismo. E em 2019, por uma lista do PCP, em segundo na lista do PCP, é eleita eurodeputada. Como é que foi esse momento? Foi um momento difícil, porque eu fui a última a ser eleita, portanto fui a última deputada portuguesa a ser eleita. Porque estava na dúvida entre PS e mais um deputado. Mas quando me fui deitar essa noite ainda já sabia que tinha sido eleita, apesar de no dia seguinte haver várias pessoas a enviarem-me SMS a dizer: epá, não foste eleita. E eu não podia dizer, porque oficialmente também ainda não tinha sido dito que eu tinha sido eleita, e eu não podia dizer: olha que fui. Portanto, foi assim, foram ali aquelas 24 horas entre o fechar das urnas e até se ter anunciado oficialmente, as autoridades portuguesas terem anunciado que eu era a 21ª, foi assim um bocadinho difícil de gerir as emoções, não as minhas, porque eu também tinha a minha vida, não era nada, era mais a questão dos próprios portugueses, eu julgo que também perdiam se só tivéssemos um deputado, mas a questão de ir dizendo às pessoas: olha que fui, mas ainda não é oficial, e aguentar isto. Mas
E depois começa o seu mandato em julho desse ano. Começou o mandato, portanto, foi tudo novo, não é? Quer dizer, eu nunca tinha sido eleita em cargo nenhum público, político, portanto, foi toda uma realidade nova à qual tive de me adaptar, mesmo aquilo que é a normalidade parlamentar entre as sessões plenárias em Estrasburgo, a questão de estarmos depois nas reuniões, nas semanas de reuniões de comissões e de grupo em Bruxelas, essa adaptação ao longo de vários meses, mas depois veio a Covid-19 e em março, portanto, já tenho mais mandato em Covid-19 do que em normalidade, naquilo que seria a dita normalidade. E em termos muito simples, como é que é uma semana na sua vida como eurodeputada? Neste caso agora é um pouco diferente por causa da pandemia. Sim, agora é diferente, mas aquilo que nós temos é muito trabalho de comissões também, das várias comissões que cada deputado acompanha. Depois também temos muitas reuniões, nós não só cá em Portugal, por exemplo, à sexta-feira andamos pelo país a reunir com organizações, com trabalhadoras, para as pessoas também nos darem, para conhecermos melhor a realidade, para depois podermos intervir melhor sobre ela. E depois, mas também lá, há muitas associações portuguesas que vão reunir a Bruxelas connosco, agora é tudo por videoconferência. Esta é uma sessão normal de comissões. Nas sessões plenárias íamos então para Estrasburgo e aí é a discussão em plenário da forma como se vê cá. É um bocadinho diferente da Assembleia da República, porque na Assembleia da República há debate, quase há debate. Ali há um debate, mas na verdade nós não nos dirigimos a outros deputados, às outras bancadas. E uma coisa que se alterou muito com a Covid-19 é que havia procedimentos no plenário e que nós, os deputados do PCP, estávamos sempre alerta, que era num debate não tínhamos tempo de palavra, mas no final podíamos pedir tempo de palavra e havia sempre 5 ou 6 intervenções que eram dadas aos deputados que estavam a assistir ao debate e que pediam tempo de palavra para também falar sobre aquele tema. E isso deixou de existir. É um procedimento que se chama o catch the eye. Isso deixou de existir e, portanto, aí também ficamos limitados na nossa intervenção, porque se não temos tempo de palavra naquele debate, não há a mesma forma de falarmos sobre aquele assunto. E tentou-se normalizar um bocadinho aquilo que seria o funcionamento. As votações passaram a ser todas eletrónicas, enquanto que nos primeiros meses eram todas presenciais, agora são todas eletrónicas e pronto, é essas alterações todas que também advêm da própria pandemia. E sente que em Bruxelas é mais difícil, em Bruxelas, Estrasburgo, é mais difícil explicar o que está a acontecer para quem está em Portugal do que acontece, por exemplo, com a Assembleia da República? Julgo que sim, acho que mesmo parece que os cidadãos entendem que se passa lá está mais longe daquilo. Muitas vezes também não há esse esforço de mostrar o que é que fazem os deputados lá. Mas a verdade é que ali decide-se muitas coisas que depois têm influência sobre a vida das pessoas e nem sempre positivamente do nosso ponto de vista. E no trabalho de comissões, neste caso na Comissão de Emprego e de Assuntos Sociais, é vice-presidente. O que é que acha que falta nesta área fazer? Falta imenso. Mas o que é que sente que são os próximos desafios a enfrentar neste caso? As questões da precariedade, não é? Quer dizer, aquilo que tem vindo daquilo que são as políticas neoliberais da União Europeia é precarizar. Não é? A questão até serviços que nós conhecemos, que são serviços públicos, como hospitais, escolas, onde antigamente nós tínhamos uma série de funções em que esses trabalhadores eram funcionários públicos e depois isso deixou de ser assim. Esses serviços passaram a ser terceirizados, subcontratados. E, portanto, aquilo que temos é trabalhadores que são subcontratados e estão a trabalhar lado a lado com funcionários públicos não tendo os mesmos direitos. Isso é um lado da precariedade. Depois, o outro lado da precariedade é a total desregulação dos horários e que nós também vimos agora que teve imenso impacto com a própria Covid-19 e com o teletrabalho, que as pessoas estão em casa e de repente em casa não têm as mesmas condições que têm no seu local de trabalho e de repente o seu escritório, a sua casa passou também a ser o seu escritório sem ter condições para isso e aquilo que é o desrespeito por aquilo que é o horário dos trabalhadores.
Depois também a questão dos baixos salários é uma questão que também nós temos sempre a chamar a atenção. No Parlamento Europeu há agora a questão da diretiva sobre os salários mínimos. Nós, ainda não se conhecendo muito bem qual é que é a versão final dessa diretiva, aquilo que nos parece é que essa diretiva não será justa para os trabalhadores portugueses, porque, de acordo com os indicadores que estão neste momento expressos nessa diretiva, Portugal até é um país que cumpre esses indicadores e, portanto, significa que o salário mínimo está acima desses indicadores. Ora, isto é uma pressão para não subir mais o salário mínimo, quando nós sabemos que é impossível viver em Portugal. Impossível não há, porque há imensos trabalhadores que vivem com esse valor. Seria um salário mínimo europeu, teria um maior impacto noutros países que não Portugal, neste caso. Pronto, e também há outros fatores, não é? Quer dizer, os 3 países que dão conta deste indicador é a França, é a Bulgária e Portugal. Mas em Portugal o salário mínimo é manifestamente baixo. Não só porque os trabalhadores sentem no final do mês que o dinheiro não chega, como os próprios sindicatos também reivindicam o aumento do salário, e o meu partido também reivindica, porque sabemos que é necessário para os trabalhadores terem uma vida digna. Além disso, aquilo que têm sido os últimos estudos da União Europeia é que revelam que 1 em cada 10 trabalhadores, mesmo a trabalhar, mantém-se na pobreza, o que significa que o salário mínimo não é suficiente para tirar um trabalhador da pobreza. E é preciso ter medidas para isso, e uma das medidas é, com certeza, a valorização dos salários, não só dos baixos, mas da média dos salários, todos os salários. E noutra comissão que está presente também de um assunto muito falado e ainda bem, que deixa de cada vez mais de ser um tabu, que é a questão dos direitos das mulheres e da igualdade de género. Esteve envolvida também em iniciativas na luta pelos direitos das mulheres na Polónia e na Eslováquia. O que é que se sente neste caso que ainda há de retrocesso civilizacional e de quanto tempo durará até haver aqui uma igualdade mais justa? Sim, quer dizer, os retrocessos têm havido. A Covid permitiu que houvesse retrocessos no acesso a estes direitos sexuais e reprodutivos um bocadinho por todo lado. Mesmo aquilo que nós vemos cá em Portugal é que, por exemplo, houve rastreios de cancro da mama que não foram feitos, rastreios do colo do útero que não foram feitos, e que é preciso dar resposta agora atempada, porque senão podemos ter problemas muito graves daqui a uns tempos. Mas o que nós vemos também é que há muito também sob o pretexto da Covid-19, que em alguns países, na Polónia, foi concretizado, portanto a lei da interrupção voluntária da gravidez ficou ainda mais limitada. Na Eslováquia tentou-se, mas não conseguiram, graças à luta das mulheres, isso não foi para a frente. Mas, por exemplo, nós ouvimos também aqui as deputadas do nosso grupo, que são espanholas, também dizem que em Espanha há também uma grande pressão para o retrocesso nestes acessos ao direito sexual e reprodutivo das mulheres. Portanto, é um pouco por todo o mundo. Na Argentina houve uma vitória, que o direito ao aborto passou a ser, a interrupção voluntária da gravidez passou a ser legalizada. A questão é que nós, mesmo cá em Portugal, na altura da Troika, também tivemos a tentativa de retrocessos, e houve alguns retrocessos, como a questão de impor taxas remuneradoras nos hospitais, que depois já foi revertido, mas aquilo que nós percebemos é que há sempre forças conservadoras que tentam empurrar para esse lado de negar este acesso às mulheres. Nós, na Comissão das Mulheres, uma coisa que é extraordinária é, por exemplo, ouvirmos mulheres a dizer, mas porquê é que as mulheres não hão de querer ter filhos e estar em casa? Se calhar, se o Estado lhes pagar no salário, isso pode ser bom para elas. A questão é sempre reservar aquele lugar, o espaço do lar, o espaço doméstico à mulher, e impedi-la de participar civicamente, seja no mercado de trabalho, seja politicamente, seja nas organizações sociais. Se empurrarmos a mulher para o espaço doméstico, ela deixa de poder intervir civicamente nestes outros espaços, e, portanto, o que é importante é dar direitos à mulher, de trabalho com direitos, a questão da maternidade, portanto, todos estes direitos
que devem estar na lei e não só na lei, eles devem ser realidade em vida, porque também aquilo que nós vemos muitas vezes é que eles até já estão na lei, a questão do para trabalho igual, salário igual, isto já está na nossa Constituição, está nos tratados da União Europeia, agora vai sair uma diretiva porque isto não se cumpre, mas o que é preciso é haver meios no terreno efetivos que vejam se a lei está ou não a ser cumprida, porque a lei já existe, ela tem a de ser, a lei existe no papel, tem a de passar a existir na vida. E pronto, e na Comissão das Mulheres nós temos muito este enfoque. Uma questão, eu dinamizei uma carta de solidariedade das mulheres portuguesas com a luta das mulheres eslovacas, porque na Eslováquia também havia esse problema, como eu já referi, e polacas, e foi com muito gosto que dezenas de mulheres portuguesas de nome reconhecido se associaram a esta carta de solidariedade. Nós em Portugal também, antes da lei antes da interrupção voluntária da gravidez ser legalizada, também tivemos lutas e também recebemos a solidariedade de mulheres de outros países e, portanto, foi também retribuir esse gesto que nós também recebemos, retribuí-lo agora também pela luta destas mulheres. Nós julgamos que é pela luta que estas mulheres hão de ter acesso a esses direitos e não por ingerências ou por pressões. Passamos agora para um conjunto de perguntas também mais curtas e dinâmicas. O primeiro que lhe faço é: o que é que sente que os europeus têm em comum? Eu não sei se há uma coisa que os europeus têm todos em comum, não é? Se calhar a Europa é muito grande e se calhar nós estamos tão longe da Europa de leste, estamos mais perto de Marrocos do que do leste da Europa. Não sei se temos assim alguma coisa em comum, havemos de ter. Também não temos muitas coisas a afastar-nos, mas também não temos. Acho que cada povo vale por si, pelas suas tradições, pela sua história, pela sua cultura. Mas julgo que não há assim coisas que eu diria que há em comum. Nos países mediterrâneos falaria da gastronomia, não é? Isso une-nos, mas. E da história da União Europeia, se conseguem identificar alguém que tenha se destacado mais enquanto Presidente da Comissão, ou não consegue fazer essa análise? Não consigo fazer. Acho que basicamente houve sempre. Apesar das diferenças, acho que houve também muita semelhança naquilo que são as políticas, naquilo que é a questão das grandes potências sempre a imporem a sua vontade. Portanto, não é um projeto onde somos todos iguais, os países não valem todos o mesmo, não é? Há uns países que valem mais que outros e, portanto, julgo que isso ficou sempre bastante visível em cada presidência. E qual é a importância de mecanismos como o POSEI para o caso das regiões ultraperiféricas? Falámos de coesão, agora mais de ultraperiferia, no caso das regiões insulares como a Madeira e os Açores. São muito importantes. Nós fazemos muitas perguntas sobre isso, estamos sempre em contacto com a comunidade, com os Açores e com a Madeira, com o gabinete que eles têm em Bruxelas, das regiões ultraperiféricas, porque de facto se há região que necessita desses subsídios são as regiões autónomas pela insularidade. Por exemplo, no caso dos Açores são 9 ilhas, não é? Aquilo que nós defendemos até é que o POSEI seja extensível a outras áreas, como os transportes, porque é muito importante o transporte, por exemplo, fluvial ou aéreo mesmo, para transporte de pessoas e de mercadorias e, portanto, nós consideramos que o POSEI deve ser alargado, por exemplo, aos transportes e não aceitamos que haja cortes nesses fundos. Infelizmente, a perspectiva não é essa, mas nós temos dado voz a estas propostas, não só dizendo que é preciso mais financiamento, como que estes programas sejam extensivos a outros setores. Passamos agora a um conjunto de escolhas e peço que escolha entre duas, ou no caso a resposta é sempre livre. A primeira é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Mário dos Santos ou José Mário Branco? Mário dos Santos. Licor Beirão ou Ginja de Alvides? Ginja. Sonho ou realidade? Realidade. Liberdade ou segurança? Liberdade. Schumann ou Delors? Não sei, essa. Campo ou cidade? Campo. Poesia ou prosa? Também é difícil essa, mas é por serem as duas. Frugral ou fulcral? Fulcral. 1 euro ou 200 escudos? 200 escudos. Waffles ou chocolates belgas?
Pode ser waffle daquelas com caramelo. Sim. Resistência, resistência ou resiliência? Resistência. NATO ou exército europeu? Nem um nem Nenhum. outro. É outra, nem um nem outro. Eixo do mal ou governo sombra? Acho que são iguais também. Regulamentos ou diretivas? Regulamentos? Sozinhos e rápido ou juntos e longe? Não concordo com nenhuma. Estrasburgo ou Bruxelas? Os dois. Os dois? Qual é a figura histórica que a inspira mais? A figura histórica são muitas. Não sei se neste momento julgo que o que me inspira mais, e até pelas funções que estou a desempenhar, os trabalhadores que vivem com o salário mínimo, que são esses que fazem o país avançar, são esses que estão nas fábricas, são esses que nos limpam as ruas, são esses que estão à frente, muitas vezes invisíveis, e que depois de um mês a trabalhar não conseguem sair da sua situação de pobreza porque o que levam para casa não é suficiente para terem uma vida digna. Julgo que esses, neste momento, são aqueles que são os meus heróis, aquilo que são as figuras históricas e que deveriam ser valorizadas. E se pudesse escolher uma pessoa viva, portuguesa ou estrangeira, com quem gostasse de almoçar e com quem nunca tivesse a oportunidade e que sentisse que fosse um momento de aprendizagem, por exemplo, quem é que seria essa pessoa e qual seria o prato principal? Uma pessoa viva ou morta? É viva, convém um pouco. Para ainda a convidarmos. Não sei. É difícil. Haveria várias. Mesmo do mundo das artes, pode ser fora do mundo político. Não sei, há uma pessoa que seria uma mulher com certeza, porque também. Mas assim não consigo dizer quem é que possa ser, sei lá, em termos. Há uma cantora que eu gosto muito que é a vocalista que era dos Naifa, e depois teve as Senhoritas e agora não está em meu projeto, mas é uma cantora que eu admiro muito e gostava de almoçar com ela, mas é que me está a ocorrer agora porque não me está a ocorrer outra, que é a Mitó. Eu admiro muito, e como falou em artes, portanto no cenário cultural seria ela uma cantora. Mas assim é difícil pensar. E no mundo da música tem assim alguma preferência musical? Portugueses ou... Pode ser português ou estrangeiros? Sim, pronto, tenho muitas preferências musicais, gosto muito de ouvir música. Acho que de facto a Naifa foi a melhor banda no século XXI que nós já tivemos. Tive muita pena pela morte também do João Aguardela. Depois eles ainda conseguiram, ainda fizeram mais um álbum e depois outro álbum com eles interpretarem outras canções clássicas do património musical português, mas para mim eles são de facto a melhor banda portuguesa do século XXI até ao momento. Acho que era um projeto muito bem conseguido e único. Depois gosto dos típicos, gosto muito de GNR, gosto muito de Chutes e Pontapés, gosto muito de Zeca Afonso, gosto muito do Adriano Correia de Oliveira. Gosto de música portuguesa, estou sempre a ouvir música, também gosto de coisas estrangeiras e gosto também de descobrir coisas novas. Também ouço muito a rádio e quando ouço uma coisa que gosto, tenho a aplicaçãozinha no telemóvel para descobrir o que é e depois ouço mais vezes. E a nível de filmes? Tem assim alguns que marquem mais? Confesso que ultimamente tenho estado mais nas séries, mas também vejo dentro daquilo que é possível, é que não dá, enquanto que dá para trabalhar e ouvir música, não dá para estar a trabalhar e ver filmes. Mas também gosto muito de cinema, ultimamente também não tem sido possível, é mais em casa. Mas tem assim algum que tenha marcado mais? Ou que... Eu gosto muito dos filmes do David Lynch, muitos dos filmes do David Lynch, também gosto muito dos do Pedro Almodóvar, portanto, assim, E em termos de livros? Livros gosto imenso de ler, não tenho assim muito tempo agora, mas gosto muito de ler, quer dizer, em termos daquilo que são os escritores portugueses, acho que nós estamos com uma ótima geração de escritores portugueses, além de Saramago, que é o Saramago, não é? Portanto, eu acho que já li quase tudo do Saramago, gosto muito do Saramago, da forma como ele quase que constrói distopias
e depois a seguir arranja soluções para aquilo que desconstruiu, de certa maneira, mas depois acho que temos uma geração muito boa também, o Afonso Cruz, gosto muito das coisas que ele escreve, não só como para criança, mas depois também os outros livros. Uma escritora que descobri no ano passado, que para mim foi uma grande surpresa, a Joana Bertolo, que também tem assim, um livro muito bom chamado Ecologia e que fala de e se as palavras de repente passassem a ser pagas. Também uma espécie de distopia em que cada palavra que nós dizemos é-nos cobrada no final do mês numa fatura, ou seja, coisas que nós nunca imaginámos que pudessem ser pagas e de repente o capital lembra-se, vamos lá taxar as palavras também. E acho que também é uma grande escritora e quero continuar a ler outras coisas dela. Qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar? Muitos. Olha, é Chile. O Chile é um deles, sim. Eu, no Parlamento Europeu, acompanho as questões da América Latina, antes da Covid. Até como observadora das eleições na Venezuela. Sim, e também estive nas da Bolívia. Portanto, e do acordo da União Europeia-Mercosul. Sim. E o Chile é um daqueles países que eu gostava muito de conhecer. E agora passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa essas palavras, pode ser numa palavra ou mais. A primeira que escolhi é salário. Valorização. Beira. Alta. Povo. Trabalhadores. Centenário. PCP. Livre comércio. Prejudicial. Bazuca. Vitamina. Cultura. 1%. Paredes de vidro. PCP. Eutanásia. Dignidade. Não sei, sim. Identidade nacional. Soberania. CPLP. Lusofonia. Feminismo. Mulheres. Família. Conciliação. Saudade. Aldeia da Vinha. É a minha aldeia, eu neste momento estou com saudades. E como é que sente que, nomeadamente no mundo da política, e nós, além de desconstruir às vezes preconceitos e conceitos, há muito também, construiu-se muito uma desconfiança em relação ao mundo político. Como é que acha que essa desconfiança e aproximação entre a sociedade civil e os seus representantes se pode dar? Não sei, é verdade que essa desconfiança existe. Eu julgo que as pessoas também não veem os seus problemas resolvidos. Quer dizer, mesmo que o governo mude, as questões mais basilares daquilo que permite uma vida digna às pessoas não muda, não é? A questão dos salários, se nós falarmos com funcionários públicos, nós vemos que eles estão estagnados na carreira, portanto, há uma série de questões, e estou a falar dos funcionários públicos, mas também podemos ir para o setor privado, onde também os salários também não aumentam, há esse descontentamento que as pessoas dizem muitas vezes, todos prometem, mas ninguém faz. Não é bem assim, não é? Nós nunca, o PCP nunca esteve no poder, em primeiro lugar. E depois, aquilo que nós podemos fazer, com o número de deputados que nós temos, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu, mas aquilo que nós, mesmo assim, fazemos muito, não é? A questão é que também não depende só de nós. E depois, quem está no governo faz opções políticas. E as pessoas acabam por não compreender, porque os seus problemas não são valorizados, nem eles encontram uma resposta para esses problemas. E depois acabam por meter todos os políticos dentro do mesmo saco. E são todos iguais, quando na verdade não é verdade. Não são todos iguais. Há pessoas que defendem. Que estão lá a defender os interesses do povo e há outros que estão lá a defender os interesses dos grandes grupos económicos, a tratar da sua vidinha para quando deixarem de ser, acabarem o seu mandato, irem para grandes empresas, as chamadas portas giratórias. Isso acontece, mas não acontece no PCP. E escolhendo uma palavra para resumir a União Europeia, qual era a palavra que escolhia? Hipocrisia. E para resumir Portugal, qual seria a palavra? É mais difícil. Porque Portugal somos nós, não é? Acho que é isso, somos nós. Com a nossa história, com a nossa cultura. E para terminar, qual era a mensagem que gostaria de deixar a todos os portugueses?
Neste momento eu julgo que tem de haver uma mensagem de esperança, não é? A questão de estarmos todos a viver este momento difícil das nossas vidas, não é só em Portugal, é em todo o mundo, parece-me que as pessoas estão a perder a esperança e há a questão de estarem fartas destas medidas de confinamento, porque as pessoas percebem que estas medidas de confinamento também não levam a lado nenhum, porque depois de repente desconfinamos e voltamos a ter contágios e voltamos a confinar. E isto não é a solução. Eu julgo que é preciso uma mensagem de esperança. Aqui a questão de uma outra estratégia da vacinação tem um peso significativo, porque quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais facilmente a vida volta àquilo que é a normalidade, e portanto julgo que aí é uma mensagem de esperança, que haja de facto uma estratégia diferente de vacinação e que sejamos todos o mais rapidamente possível todos vacinados, para que esta nuvem negra passe, e pensar também na questão daquilo que é refazer aquilo que a pandemia mostrou, né? A questão dos vínculos laborais precários que ficaram muito expostos, a questão dos trabalhadores da saúde também, que tinham reivindicações que ainda não tiveram resposta. Portanto, pensar no reconstruir daquilo que a Covid agora desbastou. Eu julgo que é preciso ter esperança nisso, e que haja as medidas que não fiquem subjugadas àquilo que é o Diretório de Bruxelas, mas que sejam viradas para aquilo que são as necessidades do país, do desenvolvimento do nosso país, porque só assim é que também estaremos mais bem preparados para uma crise futura. Sandra Pereira, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E terminamos assim mais uma entrevista do Projeto 230, neste caso com um especial com os eurodeputados, os deputados ao Parlamento Europeu. Por isso, continuem-nos a seguir e descubram quem são os 21 em Bruxelas e em Estrasburgo a representar Portugal e os portugueses.